Dos 650 músculos presentes no corpo humano, o coração é certamente o mais importante. A função vital deste órgão é a de fazer o sangue com oxigênio chegar a todas as partes do organismo. Todos os anos, no Brasil e no mundo, inúmeras pesquisas são desenvolvidas para desvendar os segredos desta máquina tão imprescindível para a vida humana. Na PUC Campinas, um laboratório de pesquisa clínica em cardiologia se dedica à tarefa, como explica o médico responsável. Junto com o hospital, nós desenvolvemos estudos na área de distúrbios do colesterol, doenças relacionadas ao colesterol, a aterosclerose, a descoberta de novos medicamentos para reduzir a pressão arterial e reduzir o risco dos pacientes virem a ter um infarto e particularmente o acidente vascular cerebral, e também desenvolvemos estudos na área de infarto. Estas pesquisas desenvolvidas pelo Dr. Saraiva se enquadram nas chamadas áreas temáticas especiais, isto é, pesquisas que envolvem genética e reprodução humana, novos equipamentos, dispositivos para a saúde, novos procedimentos, população indígena, projetos ligados à biossegurança e participação estrangeira. Por esta razão, as pesquisas devem ser submetidas à apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, o CEP, e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP. O grande objetivo disso, a maior proteção ao paciente e a maior segurança, seja ela do ponto de vista ético, seja ela do ponto de vista de saúde, daquela equipe que está cuidando do paciente. E a partir, então, desta submissão ao comitê, da avaliação desse trabalho e da universidade, juntamente com o hospital, em verificar que existem condições para o trabalho ser realizado aqui na nossa universidade, é que se dá, então, o pontapé inicial para o desenvolvimento da pesquisa. A ferramenta utilizada para o registro destas pesquisas, aprovação e acompanhamento de seus diferentes estágios é o site Plataforma Brasil, desenvolvido para agilizar os trâmites dos projetos em todo o sistema. Segundo dados do portal Plataforma Brasil, a base unificada de registro de pesquisas que envolvem seres humanos, no Brasil atualmente existem 1.100 pesquisas deste tipo em andamento e estas envolvem mais de 1,5 milhão de pessoas sujeitos de pesquisa. Mas afinal, o que são sujeitos de pesquisa? Pesquisa de seres humanos? Não. Não sei. Não sei. Não sei. Acredito que seja com relação à pesquisa de medula, né? Nesse sentido, seria? É o que serve de cobaia, que hospitais, essas coisas, né? Sujeito de pesquisa é aquela pessoa que decide por livre e espontânea vontade participar ativamente do trabalho a ser desenvolvido, ou seja, é o objeto da pesquisa. Este professor de inglês, de 66 anos, é um dos sujeitos de pesquisa do Laboratório de Cardiologia. Ele conta a sua experiência. Essa oportunidade surgiu através de um convite do Dr. Saraiva para fazer parte dessa pesquisa. E o que motivou o senhor a fazer parte desse grupo? Problema de diabetes. E essa pesquisa é justamente para avaliar usando um remédio novo. E analisando a pesquisa, os dados da pesquisa, não vi risco nenhum, só vi benefícios. É por isso que eu topei entrar nessa pesquisa. Então, no caso do senhor, a gente pode dizer que é positivo fazer parte desse grupo de voluntários? Muito positivo. Todos os sujeitos de pesquisa devem assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o TCLE, um documento no qual constam todas as informações sobre a pesquisa e os direitos das partes envolvidas. Em caso de pessoas em situação vulnerável ou menores de idade, os pais ou responsáveis legais assinam o TCLE. A participação em qualquer experimento científico deve ser voluntária. Essa é uma forma de evitar que pessoas se exponham a riscos em troca de dinheiro ou favores.
Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que hoje trata da história da ética em pesquisa com seres humanos, sua trajetória e seus desdobramentos. Aqui no estúdio temos 2 convidados para o tema de hoje. Carlos Alberto Zanotti, presidente do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da PUC Campinas, e a Yara Habitante de Oliveira, segunda vice-presidente do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da PUC Campinas. Professores, na verdade, toda essa história da ética em pesquisa com seres humanos começou com as práticas científicas inadequadas na época de Hitler ainda. Eu gostaria de saber um pouquinho dessa história. Então, Leila, essa história, ela começa no século passado, em torno de 1945, com os experimentos da Segunda Guerra. Mas é importante que a gente saiba que também não foram só esses experimentos. Então, ao contrário do que muita gente pensa. E esses experimentos, foi aí que se surgiu o termo cobaia humana, que até um dos telespectadores comentou, para você ver o que é a força de um termo que vem até hoje, né? Essas cobaias humanas, o pesquisador mais conhecido era o Joseph Mengele. Então, o que acontecia na época é que as pessoas que estavam dentro dos campos de concentração, e ao contrário do que as pessoas pensam, não eram só os judeus, eram judeus, ciganos, pessoas com deficiência, eles eram todos compulsoriamente levados a fazerem essas pesquisas, e nem as crianças se salvaram. Então, a partir do julgamento de Nuremberg, do Tribunal de Nuremberg, em 1947, foi o marco da discussão com seres, de pesquisas com seres humanos, porque muitas coisas foram feitas. Havia um objetivo científico em algumas delas, como, por exemplo, o famoso caso da água gelada, que a gente chama, onde foram colocadas pessoas dos campos de concentração para serem testadas. Elas eram mergulhadas em água extremamente gelada, numa temperatura baixíssima para se provocar uma hipotermia, e depois elas eram retiradas da água e para se estudar a termodinâmica. E por que é que eles queriam fazer isso? Porque eles sabiam que os pilotos nazistas, quando eram abatidos, muitas vezes eles sobreviviam à queda, mas não sobreviviam às baixas temperaturas. Então eles queriam estudar. E haviam verdadeiros absurdos, como, por exemplo, o estudo com crianças, onde eles colocaram vírus de hepatite nas crianças para poder estudar a doença, e algumas cirurgias que foram feitas castrações nas pessoas, remoção de órgãos, estudos bárbaros, como é o caso dos gêmeos, onde foi colocada anilina no olho de um deles para ver se ficava azul, como controle. Então, a partir dessas denúncias todas, o Tribunal de Nuremberg, como resposta, vem o documento de Nuremberg, que depois a gente tem a Declaração de Helsinki em 64, os nossos termos e diretrizes no Brasil são baseados em toda essa história e na declaração. Só mais uma coisinha, professora. Nem todos os experimentos visavam algum objetivo em relação à guerra, né? Não, nem como todos. Era o caso da hipotermia. No caso dos gêmeos, eram experimentos aleatórios. Era um experimento para se conhecer o corpo humano. Havia experimentos, por exemplo, de estímulos dolorosos para ver as reações. Mas havia também guerra biológica, quando o Japão invadiu a China nesse tempo. Então, não foram só os nazistas. E tem também o famoso caso dos Estados Unidos dos negros de Alabama, que começou em 1932 e, graças ao jornalismo da época, alguns anos depois, quando se descobriu, você sabe desse experimento? Foram 40? Foram convocados, foram chamados alguns negros americanos que tinham sífilis. E havia penicilina na época, mas eles queriam estudar todo o ciclo da doença. E o que aconteceu? Esses negros entraram na pesquisa com a vontade de receber uma medicação. Parte recebeu penicilina e a outra parte não.
Até que um jornalista descobriu, do New York Times, denunciou, e daí saiu um outro documento, que é o relatório de Belmonte, aonde foi se trabalhar toda essa questão, que mais para frente nós vamos falar, que é o termo de consentimento que foi colocado aí na sua matéria.